Vamos iniciar nosso momento da mensagem de Deus. Eu intitulei aqui no boletim, Imitando a Videira Certa. O que eu estou tentando fazer nessa ordem de culto? Mostrar que quando a Bíblia fala de videira, ela dá um mau exemplo, ela dá um bom exemplo, e depois ela vai falar que a mulher no lar tem que ser como uma videira, mas certamente tem que imitar uma boa videira, não uma má videira, uma videira que não deu certo. Deixa eu explicar o que nós estamos fazendo nos últimos domingos, para aqueles que estão nos visitando. Nós estamos fazendo uma série sobre a família cristã. Eu intitulei essa série de Família, Temor e Alegria. E por que eu dei esse título? Porque o salmo que nós estamos estudando, que é o Salmo 128, ele fala: bem-aventurado, feliz o homem que teme o Senhor. Que bom que ele teme o Senhor. O seu lar é uma evidência de que ele é alegre. Só que muitas vezes essa alegria é misturada com dificuldades. Todos nós que já temos um tempinho do nosso próprio lar, nós todos lembramos de momentos alegres, mas de momentos tristes que nós experimentamos. Então, casamento, filhos, netos são expressão de alegria em muitos momentos, mas de temor também. Mas o meu ponto é usar temor em dois sentidos, não só de medo, mas de temor do Senhor. Alegria no Salmo tem a ver com o temor do Senhor. Feliz é o homem que teme o Senhor, feliz é o lar que teme o Senhor, que tem essa reverência por Deus e essa busca por Deus. Então nós estamos explicando isso, e o sermão de hoje está intitulado A Videira Frutífera. Eu já falei da fé na família, falei um pouco do papel do homem na família, já falei no domingo passado sobre fé ligada ao trabalho, e como às vezes trabalho e dinheiro perturba nossas relações familiares, e a gente viu o que a Bíblia diz sobre isso. E hoje nós vamos tratar sobre o papel da mulher dentro do lar, tá? E eu espero que isso seja aplicável não só às mulheres casadas, e nem só às mulheres em geral, mas a todos, porque aqui a gente vai entender um pouco de como é que Deus quer que o lar funcione. Seja alguém filha, mãe, vó, existem características próprias da videira que se aplicam às mulheres em geral e ao seu relacionamento com outras pessoas, tá? Antes de expor o texto propriamente dito, veja que o texto diz: sua mulher será como videira frutífera em sua casa. É uma parte pequenina do Salmo, esse é o nosso texto. Salmo 128, verso 3, parte A, fala da mulher como a videira frutífera em sua casa. Tem crescido o número de mulheres, na verdade isso já é um fenômeno relativamente antigo, mas assim, que nós temos colhido as consequências mais recentemente, de mulheres que se sentem inúteis, quando às vezes tem a impressão de que elas não produzem nada. Quando o movimento feminista na sociedade em geral ganhou força, a ideia era falar assim: mulher, você não precisa continuar sendo aquela mulher antiga. Você pode produzir alguma coisa. Você pode sair para o mercado de trabalho. E então criou-se a ideia, e eu não estou dizendo que esse é o pensamento de todo mundo, mas criou-se a ideia na sociedade em geral, brasileira e de outros países, principalmente no Ocidente, de que a mulher que ficava em casa, ela não produzia. Então, para algumas virou até motivo de vergonha, motivo de frustração. Você trabalha? Não. Não, isto é, não trabalho fora, claro que trabalha. Mas para muitas, o alvo das suas vidas virou produzir alguma coisa, entrar no mercado de trabalho. O que isso trouxe? Trouxe, obviamente, algumas consequências que hoje até quem não é cristão percebe. Até quem não é cristão, quem trabalha no ramo da saúde em geral, seja psicólogo, seja médico, sabe que a sobrecarga trouxe consequências ruins para muitas mulheres. Muitas, por conta da jornada de trabalho ter aumentado, acabou trazendo outras doenças, outro tipo de cansaço que antes não era comum. Médicos dão testemunho disso, mostrando que algumas coisas mudaram em relação às mulheres de 70, 80 anos atrás, quando isso não era muito comum, a mulher no mercado de trabalho. Agora, por que eu estou levantando essa questão? Porque para muitas, a verdadeira realização pessoal é isso. E curiosamente, muitas que trabalham e conquistam aquilo que foi tão propagado como sendo a realização da mulher, a grande conquista da mulher, não se sentem satisfeitas.
Você já percebeu como nós costumamos chegar em casa, homem e mulher, agora para todos que trabalham, costumamos chegar em casa muitos dos dias mais frustrados do que alegres? Mais frustrados do que satisfeitos? Curioso isso, porque para a sociedade foi uma grande conquista, né? E daqui a pouco eu vou dizer em que sentido é positivo certas coisas e não outras coisas. Mas o ponto que eu quero levantar agora é que aquilo que foi, nos anos passados, declarado como grande sucesso do movimento libertador da mulher, não trouxe necessariamente satisfação plena. Por quê? Porque o Salmo vai dizer que satisfação plena, verdadeira realização pessoal, é consequência de uma vida centrada em Deus, do temor do Senhor. De que buscar, inclusive nas liberdades, nas novas oportunidades, realização pessoal, é buscar em fonte vazia, em fonte que logo seca. Então, eu gostaria de falar um pouco da mulher com a sua vida centrada em Deus e do que isso significa. Veja, eu falei que eu ia explicar a videira, porque é isso que o Salmo diz, e a videira é uma figura interessante que a gente precisa entender a riqueza dela na história de Israel. A videira era sinônimo de abundância, de coisa bonita, de coisa bela. Por quê? Eu não sei se vocês lembram dessa historinha na Bíblia. Quando os espias, o povo está no deserto, e os espias vão olhar a terra, uma das coisas que eles trazem de lá para mostrar como essa terra é boa, é um galho com cachos de uva, que 2 espias trazem carregando, para mostrar assim, olha o tipo de fruto que essa terra dá. Então a videira era sinônimo de coisa frutífera, essa terra é boa, essa terra vale a pena a gente conquistar. Então eles estão caminhando no deserto, saíram do Egito, Moisés os lidera no deserto, para eles irem para a terra prometida, e quando os espias voltam de lá, eles voltam tentando mostrar a abundância, e o melhor exemplo é a videira. Então, Israel era um lugar em que a videira era sinônimo de abundância, de beleza, de excelência. Inclusive, a videira virou um símbolo de paz, de tranquilidade. Vários textos no Antigo Testamento falam assim que quando alguém quer paz, tranquilidade, ele senta embaixo da videira, embaixo da oliveira. É a ideia de que, agora eu vou descansar. Então a videira era sinônimo de tranquilidade, de paz, de beleza. E ela era um símbolo de Israel. Deus fez de Israel a sua videira de quem Ele cuidou muito bem. A gente leu Isaías 5 de propósito, para mostrar como Deus é zeloso. Deus é um senhor plantador de vinho, de uva. Ele é um senhor plantador de uva. E Ele queria que essa videira desse os frutos que se esperava dela, só que ela não deu. Por isso que nós lemos tanto Isaías 5 quanto nós lemos João 15, porque não faz sentido você ler Jesus falando assim, eu sou a videira verdadeira, porque tem uma falsa? É porque ele está se referindo à falha de Israel. Israel foi a videira que não deu certo, eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira em quem todos podem confiar que vai dar bom fruto. Eu sou a videira verdadeira. Então, ao apresentar assim, Jesus está usando uma analogia muito conhecida deles. Então, veja só, quando a Bíblia fala assim, a mulher é como a videira, quando a gente não entende a riqueza da videira para Israel, parece uma comparação estranha, né? Como eu comprar uma mulher, uma árvore? Fala assim, nossa, que negócio esquisito. Para Israel era um elogio e tanto. Né? Dizer que a mulher é como a videira frutífera no interior da sua casa, era um tremendo elogio. Dizer que, num certo sentido, ela imitava o ministério de Jesus. Por quê? Porque a videira era importante para a manutenção da vida em Israel. Assim como Cristo é a manutenção da nossa vida. Ele é a videira verdadeira. A mulher é aquela que no lar é o sustento, o apoio, a manutenção do seu esposo e dos seus filhos. Deixa eu começar a falar da relação dela com o esposo um pouquinho. A Bíblia fala que ela é auxiliadora. Lembra? Eu já disse isso antes, eu vou repetir isso aqui para ficar bem claro. Quando a Bíblia fala de auxiliadora, ela não está colocando a mulher em uma posição inferior. Deus usa esse termo para si. Ele fala que Ele é o auxiliador de Israel. Ele é aquele que mantém, que sustém, que suporta Israel. A mulher é a auxiliadora, ela é o apoio, o esteio do seu marido no lar.
E aqui eu quero que você entenda como a Bíblia trata do amor do homem e da mulher. É interessante isso. Aquele texto famoso de Efésios 5, que fala que mulheres devem se submeter aos seus maridos devem amar as mulheres como Cristo amou a igreja e tal. Precisa ser entendido o seguinte, lá Paulo, que escreveu aquele texto, não está falando tudo sobre o relacionamento de marido e mulher, mas ele está explicando uma coisa fundamental na maneira como mulher ama marido, marido ama mulher. E aqui eu quero dizer algo que para mim valeu muito quando eu aprendi, eu espero que valha para você também. Homem mostra ou deveria mostrar amor para com a sua mulher, principalmente por intermédio de sacrifício. Homem mostra amor para com a mulher se sacrificando. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele se entregou, ele se sacrificou por ela. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho. A ideia de amor do homem para com a mulher é de alguém que está disposto a morrer por ela, a dizer não, a matar a si mesmo em favor dela. A mulher é o contrário, ela também tem que demonstrar amor para com o seu marido. Numa aula de escola dominical que a gente trabalhou sobre aquele texto, eu falei assim, não é fato que as mulheres amam os maridos naturalmente, senão a Bíblia não teria em Tito capítulo 2 dizendo, mulheres mais velhas ensinem as mais novas a amar os seus maridos e a cuidar dos seus filhos, tal. Mas como é que a mulher demonstra o amor para com seu marido? Ela demonstra amor para com seu marido servindo-o. É o oposto no sentido de que o homem tem que estar disposto a morrer por ela, e ela tem que estar disposto a viver por ele. É assim que a Bíblia compara a expressão maior ou mais idêntica de amor de um para com o outro. E se a mulher tem que estar disposta a viver pelo seu marido, então nesse sentido, videira é uma comparação perfeita. Ela sustenta, ela serve, ela produz os frutos necessários. Agora tem uma outra coisa bonita de videira também. Videira é uma planta muito frágil, linda, mas frágil. Só que por ela ser frutífera, ela é valiosa. E isso bate perfeitamente com o que Pedro fala para os maridos em relação às suas mulheres. Pedro, lá em 1 Pedro 3, ele tem um texto interessantíssimo em que ele fala assim para os maridos cuidarem das mulheres. Olha só como ele cuida delas. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Eu quero destacar o meio desse texto de 1 Pedro 3,7. O meio diz assim, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Sabe, em tempos passados foi dito muito assim, olha, mulher não é sexo frágil coisa nenhuma, como se fosse uma libertação. A Bíblia usa essa expressão em relação à mulher, só que ela não usa isso como demérito. O texto não fala, ela é a parte mais frágil, mas dá um desconto. Mas ainda assim, valor. Não, pelo contrário, parte mais frágil é sinônimo de valiosidade, de valor. Ela é valorosa, ela custa muito. Então o texto diz assim, parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Quando você e eu fazemos mudança, e a gente escreve na caixa assim, frágil, o que você está querendo dizer? Por favor, de todas as caixas, cuida dessa com mais cuidado. Essa tem coisa valiosa. As outras você pode jogar, mas essa não, essa está escrito frágil. O texto da videira exemplifica alguma coisa que é bela, que é frutífera, que é importante, mas que precisa ser devidamente cuidada. Agora para as crianças, o resto do desenho. O resto do desenho, pega a árvore com os cachos de uva, e vocês vão desenhar ao redor dessa árvore uma casa, do jeito que você quiser. A casa tem que estar ao redor, ela tem que cobrir essa planta, tá? Vai ser esquisito, porque é como se fosse uma planta dentro da casa. Mas é isso mesmo. É para desenhar a casa ao redor da planta com uva. Tá bom? Uma casa ao redor. E por que eu digo isso? Por que eu peço isso às crianças? Porque o texto fala que a mulher é a videira no interior da casa. O texto fala no interior da sua casa. E o que eu quero destacar com isso? De novo, eu não vou falar, eu vou explicar daqui a pouco mais claramente. Eu não vou falar contra a função da mulher fora do lar, ou de trabalhar fora de casa, mas essa não é a sua missão principal. A mulher que abençoa outras pessoas é aquela mulher que é serva principalmente no lar. Ela é voltada, ela é focada no seu lar. Então é interessante que a ilustração é,
No interior da sua casa. Ela é uma videira frutífera. Onde? No interior da sua casa. A gente vai ver daqui a pouco como ela também é frutífera fora. Mas o destaque do Salmo 128 é que a sua missão principal é como ela frutifica dentro do lar. E ela é frutífera. E como é que a gente entende frutos? E aqui uma explicação primeira que é óbvia, que é a seguinte: a primeira maneira que, talvez a primeira coisa que nos vem à mente quando você fala assim, a mulher é frutífera, é pensar em filhos. E a Bíblia dá base para isso, porque no Salmo 127 fala que fruto do ventre são os filhos. Os filhos são fruto do ventre, o seu galardão. O galardão, e aí o homem que enche a sua aljava de flechas, aí os filhos são comparados a flechas, ele é feliz por isso. Então, há um sentido em que filhos são sim um fruto da mulher. Uma das bênçãos mais desejadas em tempos passados era uma família grande. Interessante como as coisas se invertem, né? No passado, uma das coisas mais almejadas pelas mulheres era ter filhos. A maior frustração para uma mulher no Oriente naquela época era não ter condições de ter filhos. Essa era a maior tristeza, a maior decepção, porque para ela, sinônimo de fruto era ter filhos. E esse privilégio ela via como algo sem tamanho. Agora, frutos, ou melhor, filhos não são os únicos frutos dos quais a Bíblia fala que a mulher deve dar. Tanto é que não é verdade que uma mulher não casada, uma mulher que não teve filhos, não tenha frutos. Pelo contrário, a Bíblia dá evidência de que ela pode e deve sim frutificar, agora de outras maneiras. Eu quero convidar você a abrir em Provérbios 31, porque eu preciso gastar algum tempo com o texto, um dos textos mais bonitos que falam da mulher. Provérbios 31, texto que fala da mulher virtuosa, destaca algumas coisas que ela faz e que a frutificam. Eu vou começar a partir do verso 10, e eu vou explicando algumas coisas desse texto. Provérbios 31, a partir do verso 10, diz assim. Se alguém não achou, quem está do lado ajuda a achar, para acompanhar esse texto, ele é muito bonito. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Olha só, ela busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. Ela é trabalhadora, ela não é preguiçosa não. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão, é ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa. Ela de fato tem muita energia e trabalha incessantemente. O último, finalzinho do verso 15, e a tarefa às suas servas. Ela dá tarefa às suas servas, ela administra bem aqueles que são seus subordinados. Continuando, verso 16, examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Olha, ela é boa comerciante também, ela sabe adquirir bens, ela sabe administrar bem, a mulher virtuosa. Verso 17, cinge os lombos de força e fortalece os braços, ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Isto é, ela frutifica no seu trabalho, estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca, abre a mão ao aflito. Olha como ela é voltada para quem é necessitado, e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Isto é, ela se prepara para os períodos de adversidade. Ela não se surpreende, porque ela é boa de antecipar as necessidades que a família vai ter. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido, olha só o lucro que o marido tem por ter uma mulher assim. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. É lógico, uma mulher dessa ele tem que ser estimado mesmo. Ela bota a casa em ordem. Ele só recebe os louros, ele só recebe os louvores, né? Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. Olha a quantidade de coisas que ela é capaz de fazer. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Ela não se perde na ansiedade. Olha que lição. Ela não se perde na ansiedade, ela não tem preocupações quanto ao dia de amanhã. Fala com sabedoria, ela sabe usar a sua língua devidamente. E a instrução da bondade está na sua língua. Olha só, o bom uso
da sua língua, é sábia no falar. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam seus filhos e lhe chamam ditosa, lhe chamam de feliz. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Veja como o marido confia nela e a louva. Diz o começo que ele confia nela. Eu quero que você entenda em que sentido que o marido confia nela. Ele se apoia nela. Ela é o esteio, o lugar em que ele consegue se apoiar. Eu li uma história muito interessante, eu quero compartilhar com vocês muito rapidamente. Um autor muito competente, um comentarista da Bíblia, chamado Martin Lloyd-Jones. Ele conta uma história de algo que lhe surpreendeu muito. Ele diz que ele foi visitar um lar em que uma mulher era muito inteligente, muito culta, de botar o seu marido no bolso. Ela sabia falar muito bem, ela era muito articulada, ela tinha uma personalidade muito viva. Mas o que o surpreendeu não foram essas qualidades. O que o surpreendeu foi a maneira como ela conseguia deixar que o seu marido brilhasse. Ela conseguia, mesmo sendo muito mais competente e estrondosa do que ele, mais vivaz do que ele, ela conseguia fazer com que seu marido não se sentisse inferior. Por quê? Porque a mulher... ela consegue, a mulher que é virtuosa, ela consegue fazer com que o seu marido não se sinta intimidado, não se sinta inferiorizado. Agora, veja só, verso 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O que eu quero colocar aqui ao final desse texto é que todo esse frutificar da mulher não é uma coisa super poderosa que ela tem, tá? Eu não li esse texto para você falar assim: uau, essa mulher é inimitável. Embora ela tenha tantas qualidades assim, Provérbios 31, eu acredito, não é um texto para você olhar e falar assim: pronto, né? Se eu não sou tudo isso, então eu acho que eu não sou virtuosa. Mas é para mostrar que ela consegue fazer tudo isso, porque a beleza dela não está no seu exterior. A beleza dela está no seu temor do Senhor. Ela teme o Senhor. E a partir do temor do Senhor, as coisas na sua vida se endireitam. Ela teme o Senhor. Por que o seu marido confia nela? Porque ela é temente a Deus. Ela é leal para com Deus. O que Deus lhe fala para fazer, ela faz. Ela se submete ao seu marido não por causa do marido, mas por causa de Deus. Ela é temente a Deus. Ela cuida bem dos seus filhos, não por causa do amor para com os filhos somente, mas principalmente porque Deus lhe deu os filhos para cuidar. Ela trabalha fora e ela sabe como administrar bem, não porque ela gosta de trabalhar fora simplesmente, mas porque Deus a ensinou como é que ela administra aquilo que foi colocado nas suas mãos. Então é o temor do Senhor que é o que a impulsiona a fazer isso. Veja o exemplo de Maria, mãe de Jesus. O que você sabe de Maria, mãe de Jesus? Quase nada. A única coisa que você sabe é que quando o marido dela fez uma viagem maluca, enquanto ela estava barriguda, ela foi. Verdade. Que a Bíblia diz que houve um recenseamento, eles tiveram que atravessar, na época não tinha carro, nem avião, nada disso, atravessar muita terra, ela grávida, mas ela foi. Porque a Bíblia destaca que ela era uma moça temente a Deus. Por que ela fez isso? Não é só por lealdade ao seu marido. Lealdade a seu marido, mulheres que não amam a Deus podem ter. Mas ela fez isso porque a sua lealdade primeira é para com o Senhor. Depois você vê Maria fazendo o quê? Cuidando do seu filho, a ponto de todo mundo abandonar. Você lembra do tal do Pedrão, aquele que se dizia o tal? Ele não estava na cruz, sua mãe estava. Você não vê Tiago, que queria sentar à direita de Jesus lá na cruz, mas a sua mãe estava. Você não vê outros discípulos que se achavam seguidores fiéis de Jesus, mas Maria estava. Tanto estava que o seu filho a honra na hora de morrer. Ele fala assim: João, cuida dela, ela vai ser sua mãe agora. Porque o que você sabe de Maria? Não muito mais do que o fato dela servir bem, de ser uma videira frutífera dentro da sua casa. Sua relação com seu marido, sua relação com seu filho eram admiráveis. O que faz de Maria uma mulher temente a Deus? Ela é frutífera no interior da sua casa. Só isso que você sabe. Mas é o suficiente para que ela seja admirada como uma mulher temente a Deus. Então, eu quero terminar dizendo o seguinte, que como diz Provérbios 31, a mulher que é virtuosa, ela não é proibida de trabalhar fora, ela não é proibida de fazer outras atividades
fora do lar, mas ela sabe dosar porque ela conhece a sua missão principal. Eu queria que mulheres atentassem para isso. Deus te colocou no mundo, dentro da sua família, para você ser produtiva. Não importa se você é vó, se você é mãe, se você é irmã, você tem que ser o símbolo da videira que sustenta, que apoia, que dá todo tipo de suporte ao ministério da sua família, vamos dizer assim. Para aquelas que já não são mais esposas, que porventura são viúvas, lembra, a Bíblia dá uma série de dicas de como a mulher continua a ser frutífera. As viúvas na Bíblia são aquelas que ensinam as mais novas como serem mulheres e mães. Está lá no capítulo 2 de Tito. Viúvas aprendam a ensinar, as mulheres mais velhas aprendam a ensinar as mais novas como serem frutíferas no seu lar. Aquelas que ainda não são casadas, lembrem que o nosso anseio por casamento não é para cumprir o sonho. O anseio por casamento tinha seu desejo de servir. Lembra? A mulher não mostra o seu amor principalmente no seu serviço dentro do lar. Então o nosso anseio por casamento das mulheres tinha que ser por servir outros. Aos homens, aqui uma palavra importante. Os que, se porventura temos algum moço aqui que de repente não é casado, mas vai aqui a lição para você ensinar a outros que não são casados. Feliz é o que encontra uma mulher prudente. Lá em Provérbios 19 fala que a herança do Senhor é a esposa prudente. E uma história conhecida na Bíblia que pode ser usada agora. Lembra de Maria e Marta? Quando Marta reclama porque Maria parece que não trabalha o suficiente, Jesus dá uma lição nela. Por quê? Ele quer mostrar que estar próximo de Jesus é muito virtuoso. Não está dizendo que trabalhar em casa não o seja. Mas quando o trabalhar em casa te afasta de estar próximo de Jesus, então é problema. Quando o trabalhar, o muito fazer, as muitas atividades te afastam do Salvador, então é problema. Então Maria estava correta. Procurar alguém no estilo de Maria é virtuoso, diz o texto. E maridos, por favor, valorizem suas mulheres. Tratem as suas mulheres como videiras frutíferas no interior de sua casa. Tratem-a como frágeis que elas são, isto é, com o devido valor que elas devem ser tratadas. Minha oração é que a gente aprenda a entender que quando Deus dá esses modelos, Deus não está falando coisa antiga, Ele está falando coisa que é permanente, que transcende gerações. Grande parte dos nossos problemas sociais hoje tem a ver com famílias desestruturadas. Sabe o que é curioso? Eu ouço até gente não crente às vezes dizendo isso, só que ele não quer voltar para o padrão. Ele não quer voltar para o padrão. Ele não quer voltar para as figuras que Deus apresenta na sua palavra como sendo a representação de lares felizes. Eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho no que significa ser videira frutífera, tanto para quem é, quanto para quem está junto dela. Tanto para homens, quanto para mulheres. Eu vou orar, pedir que Deus abençoe as mulheres aqui que estão presentes. Se você é casada ou não vai casar, se você não está mais casada, ou porque divorciou-se, ou porque não tem mais seu marido junto de você, que você se colocasse na posição de quem frutifica para outros, de quem tem o desejo de dar frutos para os outros. A videira, ela não dá fruto só para ficar bonita, lembra? A videira que não frutifica, ela não tem propósito. Então ela não é só bonita para si, ela é bonita para os outros. Ela não dá frutos só para ficar bela para si. Ela dá frutos porque os outros aproveitam, se alimentam desses frutos. Então eu vou pedir que Deus faça vocês assim, desejosas de frutificar os outros. E nós, homens, que valorizemos isso. Vamos fechar os olhos? Vamos orar pelas nossas mulheres.